E aí, galera do sexto ano, o professor Jair chegando para mais uma aula. Hoje, o nosso encontro, nós vamos estar falando sobre essa arte tão importante que é a literatura, a arte com as palavras. Nós estamos estudando o nosso livro, que é A Colônia do Medo. Então, nós vamos agora trazer algumas informações importantes sobre a literatura e sobre o nosso livro. Espero que você esteja bem, que sua família esteja em paz. Nós estamos aqui trabalhando muito para que você tenha aulas de qualidade. Então vamos lá, trazendo essas informações para vocês. Bem, nós vamos começar falando sobre esse gênero aqui, que são os gêneros literários, né? Nós vamos trazer aqui os gêneros literários numa perspectiva mais ampla, para que você possa compreender. Não está preso somente à leitura do livro A Colônia do Medo. Eu e você precisamos compreender que, além de ler um livro, é necessário que eu tenha a compreensão do que é de fato essa leitura, do que de fato é justamente esse gênero. Então, os gêneros literários são categorias de textos literários, classificados de acordo com a forma e conteúdo. Então, o que ele está dizendo, professor? Ele está dizendo que há uma classificação, tá? Existem livros que estão direcionados a uma área específica, tá? E o nosso livro que nós estamos lendo vai tratar um pouco sobre o medo, vai falar sobre suspense, e ele faz parte sim de um contexto de leituras que estão inseridas dentro de gêneros literários. Dessa maneira, engloba um conjunto de características formais e temáticas das manifestações literárias, tá? Essa palavra ela é oriunda do latim, tá? Genus, eris, que significa origem do nascimento. Então, se traz aí um contexto. Então, vamos lá. Literatura. A literatura é a arte das palavras, como eu comecei a nossa aula de hoje falando dessa grande importância que é justamente essa arte. Então, nós não podemos conhecer literatura somente em ler um livro. É necessário que eu e você possamos acompanhar, eu e você possamos compreender o que o autor está querendo trazer em cada palavra. Então, essa arte ela acontece por meio das figuras de linguagem e exprime sensações, emoções e desejo. Perceberam que durante a leitura desse livro, ou todos os livros que você já leu até o momento, você consegue despertar essas sensações, tá? E isso é justamente fruto dessa arte das palavras. Então, os autores têm uma responsabilidade grande de trazer justamente para as pessoas esses sentimentos através daquilo que eles escrevem. Assim, a literatura ela engloba diversos textos, sendo gêneros literários classificados em lírico, épico, narrativo e o dramático, tá? Que nós já conhecemos sobre isso. Por sua vez, os gêneros textuais são classificados nessa descrição aí: texto narrativo, texto descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Isso é justamente para que você conheça como são os gêneros textuais e suas classificações, tá? A arte literária representa recriações da realidade. Então, você vai encontrar alguns livros que recriam um pouco da realidade, produzidos de maneira artística, ou seja, que possuem um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo, tá? No sentido figurado, para oferecer maior expressividade, subjetividade, sentimento ao texto. Então, o autor de uma obra, ele tem em suas mãos a utilização das palavras, tá? No sentido conotativo, tá? Ele consegue oferecer uma maior expressividade através do seu texto, para que o público possa ler. Um livro bom é um livro que tem uma continuidade em cada capítulo. Você consegue perceber uma arte nessa obra, tá? Que seja de maneira positiva, tá? Que tenha um valor estético. Aqui eu queria focar um pouquinho com vocês um pouco sobre Tiago Fernandes, né? Eu sei que nós temos falado sobre Tiago Fernandes desde o início da nosso encontro, mas eu quero aqui trazer um pouco dessa biografia, desse autor, que Tiago Fernandes ele nasceu em Belo Horizonte no dia 25 de abril de 1981 e aos 10 anos já demonstrava sua criatividade quando criava histórias em quadrinhos com personagens conhecidos da TV brasileira nos anos 90. Começou a escrever poemas e foram, na época, cuidadosamente guardados em um livro dedicado à mãe.
né? Eu já falei sobre isso na aula passada, mas hoje eu estou reforçando um pouquinho para que a gente tenha a compreensão de que quando eu leio um livro, eu preciso saber quem é o autor da obra. Quando eu leio um livro, eu preciso conhecer sobre literatura, sobre essa arte. E quando eu leio um livro, eu preciso conhecer o enredo, eu preciso saber da classificação do livro, eu preciso compreender o enredo da história e conseguir marcar alguns aspectos que eu acho importante. Então, esse autor, em 2006, publicou de forma independente seu primeiro livro, Dragões da Noite, O Reino da Água. No ano seguinte, começaram a ser publicados os livros da coleção, né? A Turma dos Cinco, Fantasma da Vila, Esperança e A Colônia do Medo, O Enigma do Monstro, O Mistério do Além, Jogo Mortal, O Cavaleiro da Sombra, e anos depois o autor lançaria seu livro A Cidade do Lobisomem. E Criaturas, O Mundo Secreto Além das Portas. Mora na cidade em que nasceu e se dedica à produção literária e à divulgação de suas obras em escolas em todo o Brasil. Então ele faz isso, né? É um nome conhecido dentro dessa perspectiva da escrita para adolescentes. Então, pontos importantes sobre a obra. O que nós temos e o que nós podemos falar sobre esse livro? Um livro criativo que explora a literatura de suspense, uma linguagem simples que leva o leitor a conseguir, de uma forma clara, produzir justamente a ideia do livro. Relação de ajuda e companheirismo entre os personagens. O autor apresenta detalhes importantes e minuciosos em todo o livro. Explorar ao máximo o suspense, os personagens, e os personagens trazem em si essa ideia de personagens fictícios, né? Ele consegue explorar nessa obra, tá? A gente consegue perceber isso. Então, quando nós estamos trabalhando com esse livro, a gente consegue entender que o autor busca de todas as formas expressar sentimentos. Talvez você em algum momento tenha medo, talvez tenha curiosidade, mas ele consegue despertar esses sentimentos ao longo da leitura do livro. Beleza? Vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço. Até o próximo encontro.